texto muito especial. Por quê? Porque essa paraxá, Itro, que quer dizer Jetro, né? Quer dizer Jetro, ela vem com uma brahá muito grande para Moshe. Porque Moshe, como nós sabemos, quando o povo saiu de Mitzray, do Egito, né, com o braço forte do Eterno, foram para o deserto para celebrar as festas do Eterno, as festas de Akadosh Baruch Hu, bendito seja ele, e também para receber a sua Torá, né, as suas mitzvahs. E essa grande nação, ela demandava uma responsabilidade muito grande para Moshe. E Jetro, né, Itro, foi uma peça fundamental para que Moshe Rabbeinu pudesse conduzir a nação, conduzir o povo de uma maneira que não prejudicasse a sua vida, né, e que não prejudicasse também o povo. Por que eu falo isso? Porque sabemos que Moshe Rabbeinu, ele como cabeça, como líder, né, principal do povo, abaixo do Eterno, ele tinha que resolver, além dele fazer a mediação de Adonai com o povo, ele tinha essa responsabilidade. Também ele tinha a responsabilidade também de julgar o povo. Ele tinha também a responsabilidade de ouvir os problemas, as reclamações e qualquer tipo de problema que havia no povo, porque sabemos bem, né? Sabemos bem que quando vivemos em comunidade, né? Quando tem muitas pessoas, sabemos que vai ter muitos problemas. Vai surgir várias contendas, várias diferenças, diferença de opinião, enfim, vai acontecer vários problemas. E isso, Moshe Rabbeinu estava ficando sobrecarregado de ouvir tanta gente. Devemos entender e sabemos que quando o povo de Israel saiu do Egito, foi liberto pelo Eterno, não foi somente o povo de Israel, mas 70 nações estrangeiras que também estavam cativas em Mitzray, estavam cativas, e essas nações abraçaram o Deus de Israel. Essas pessoas foram libertas, né? Junto com o povo de Israel. A Kadosh Baruch Hu libertou esse povo também, tá certo? E foram para o deserto, e esse povo foram também festejar, e foram celebrar, e foram receber também a Torá. Essas pessoas, esses estrangeiros, eles foram enxertados, né? Sabemos da história, conhecemos a história, eles foram enxertados. E agora, Moshe Rabbeinu, a nação de Israel, com o enxerto dessas nações, Israel multiplicou, triplicou de pessoas. Agora você imagina uma pessoa só ter que ouvir os problemas, ter que resolver problemas, ter responsabilidade com essas milhares de pessoas que estavam ali no deserto, com
com suas angústias, com seus sofrimentos, enfim, por estar ali no deserto. E aí é onde eu digo que Jetro foi uma grande brahá, o Eterno usa Jetro para que Jetro possa abençoar Moshe Rabbeinu com uma questão. Jetro observa que Moshe Rabbeinu está em pé, aliás, sentado, né? Provavelmente, talvez em cima de um monte, alguma coisa assim, mais alto do que o povo, e o povo estava lá em pé, desde a manhã até a tarde, aguardando o julgamento de Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, acredito eu que, pelo contexto da escritura, da Torá, que ele não estava conseguindo resolver todos os problemas e que ele estava sobrecarregado. Sobrecarregado fisicamente, mentalmente e até talvez espiritualmente. E Jetro, olhando aquela cena ali, Jetro olhando, observando, ele vai para Moisés, chama Moisés e dá uma ideia. Olha, Moisés, o que você está fazendo está errado, não está certo. Não está certo em dois aspectos. Não está certo com você não está certo com você mesmo e também não está certo com o povo. Por quê? Porque o povo imagina o seguinte, você ficar em meio a um deserto, em pé, aguardando. Sabemos que o ser humano ele não tem muita paciência para esperar alguma coisa, né? Não tem paciência. São raras pessoas que têm paciência de aguardar, de esperar. Mas você multiplica isso, imagina essa situação com milhares de pessoas, cada pessoa uma cabeça diferente, um pensamento diferente. Então você já imagina aí o que estava acontecendo, estava acontecendo no meio, né? As pessoas talvez com sede, com calor, com irritação, sei lá, talvez doente, enfim, várias situações. E ele diz, olha, faça o seguinte, Moisés, eu vou dar uma ideia a você. Você pega homens justos, tá certo? Você pega homens justos e divide essa responsabilidade com eles, tá certo? Você divide essa responsabilidade com eles. Você divide esses cabeças, esses homens, esses líderes, em grupos. Divide em grupos. De 100, de 10, de 500, de 1000. Você divide esses cabeças, esses líderes, para que o povo seja atendido por completo, todo aquele povo, tanto o povo de Israel quanto o povo estrangeiro que foi enxertado em Israel e que agora são Israel. Então, deixa que os problemas menores, eles mesmos resolvam sem ter que lhe acionar, sem ter que lhe preocupar. E oriente a eles que os problemas maiores, as situações de extrema necessidade que precise chegar a você, aí você resolve. Porque você não vai conseguir, você está fatigado. Você está cansado. Você está fisicamente esgotado. E o povo também está cansado.
povo também está cansado, o povo caminhou, o povo caminharam pelo deserto. Então, faça isso, né? Peça a orientação do Eterno e faça isso. E Moshe Rabbeinu, como um grande sábio, né? Como um homem de Deus, um homem do Eterno, né? Ele escuta esse conselho do seu sogro, de Jetro, e ele atende a essa solicitação. E ele faz como Jetro colocou para ele a ideia. E agora, Moshe Rabbeinu volta ao Eterno, né? E o Eterno dá uma orientação a Moshe, né? Agora o povo estava mais satisfeito porque os problemas estavam sendo resolvidos, né? Imediatamente, rapidamente, como o povo queria, né? E Moisés também, né? Moshe também estava satisfeito com esse modelo de gestão, né? Com esse modelo, entendeu? Ele agora estava mais aliviado, ele estava agora mais tranquilo, estava mais focado, né? Em receber as orientações do Eterno e passar para o povo. E o povo também estava aliviado, porque quando queria resolver um problema, acontecia um problema ali, já tinha uma pessoa para resolver rapidamente, para que aquele problema não tivesse uma proporção que não deveria ter, né? E agora, o povo tendo sido sanado essa situação, né? Agora vai se preparar, o povo vai se preparar para o recebimento da Torá. E agora, Moshe sobe ao monte, e o Eterno convoca, ele sobe ao monte, em meio às nuvens espessas, né? Em meio em meio àqueles trovões, aqueles relâmpagos, né? O céu escureceu, o Eterno desce sobre o Monte Sinai, né? E Moshe Rabbeinu chega na presença, na glória de Akadosh Baruch Hu, bendito seja ele, e ele começa a receber uma orientação do Eterno antes do recebimento da Torá. Antes do recebimento da Torá, Moshe Rabbeinu ele recebe uma orientação do Eterno para o povo, antes do recebimento. E o Eterno diz a Moshe que diga ao povo, orienta o povo que em 2 dias eles se purifiquem, lavem suas vestes, não o homem não durma com a sua esposa durante esses 2 dias, que também esse povo eles não criem problemas algum, que nesses 2 dias eles façam de tudo para se purificarem fisicamente, espiritualmente, para que eles possam estar diante da presença de Akadosh Baruch Hu. Porque e não ia ser um momento qualquer, não ia ser um, um encontro formal com qualquer um. Seria um encontro do Deus Criador com o povo.
com o seu povo. Seria o encontro do povo com o seu libertador, com o seu Deus. E o Eterno ainda pede mais uma coisa para Moshe Rabbeinu falar para o povo, que faça demarcações, que faça barreiras, vou melhorar, que faça uma barreira no pé do monte, para que as pessoas, quando estivessem na presença do Eterno, né, não quisessem subir o monte, ou pelo menos tocar no pé do monte. Porque se eles fizessem isso, eles seriam fulminados, eles seriam mortos. Simplesmente pela o esplendor, pela glória, pelo poder do Eterno. Porque o Eterno estava ali. O Eterno estava sobre o monte. E o povo assim o fez. E disse, Moshe, tudo isso faremos. Tudo isso faremos. E o povo se purificou durante esses 2 dias. No terceiro dia, foram ao encontro do Eterno. O Eterno, no comecinho do dia, no raiar do dia, ao raiar do dia, o Eterno desce sobre o monte, com o som do shofar, o som do shofar propagado em todo o céu ali, em toda a parte ali do firmamento ali do deserto. Raios, trovões, nuvens escuras. Era o Eterno que estava ali na presença. O Eterno estava ali em cima, no monte. Desceu até a terra para ter um encontro com o povo, para dar a sua palavra. E o povo ficou com medo. Conhecemos bem a história, que o povo ficou com medo. O povo ficou atemorizado. Não queria sair das tendas. Estavam com medo. Né? E o Eterno mandou que Moisés chamasse o povo, e Moisés foi nas tendas, chamou, vamos. É o Eterno, é o nosso Criador, nosso Libertador. Vocês queriam ter um encontro com ele, e ele está aqui, vamos lá. E o povo vai. E Xerameno leva o povo. E agora o Eterno começa a dar ao povo os seus mandamentos. Começa a dar ao povo os seus mandamentos. E aqui no capítulo 20, versículo 1, diz o seguinte: e falou Adonai todas essas palavras, dizendo, né? E Adonai falou todas essas palavras, dizendo. Bora. É meu cachorrinho aqui. Vai chamar Rosa para levar ele para fora, vá. Capítulo 20, versículo 1. O Eterno, eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirei da terra de Mitzrai, da casa dos escravos. Não terá. Aí ele aqui começa a dar as mitzvahs, né? O carro tá só um momentinho. Vá para lá, só um momentinho, que eu tô aqui na... Então, eu vou para meu tio. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, figura alguma do que há em cima dos céus e abaixo da terra, e nas águas debaixo da terra.
não te prostrarás diante dele, nem os servirás, pois eu sou o Eterno, Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais sobre os filhos, sobre a terceira e sobre a quarta gerações aos que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações aos que me amam. E os que guardam os meus mandamentos. Aí começa, né? A gente conhece. Não jurarás em nome do Eterno, teu Elohim em vão. Não, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Estejais lembrado do dia de Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. E o 7º dia é o Shabat, do Eterno teu Elohim. Não farás nenhuma obra, tu, teu filho, tua filha, teu servo, teu animal, teu estrangeiro, que estiver dentro de tuas cidades, ou tua casa. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há, e repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno, o dia de Shabat, e o santificou. Aí depois ele dá prosseguimento aqui na segunda tábua, que é sobre, em relação a os mandamentos, as mitzvahs ao próximo, né? Então, o povo recebe, né? O povo recebe a Torá do Eterno, o povo recebe, né? Moshe Rabbeinu fala com o povo, recebe as informações do Eterno e passa para o povo, porque o povo estava com medo. E agora o povo recebe a Torá. Por isso que eu digo que essa paraxá é uma das mais importantes, ou se não a mais importante, porque é a paraxá que está aonde o nosso povo recebe a Torá. E agora o povo diz tudo que o Eterno falou, nós vamos guardar, nós o faremos, né? O povo. E agora Deus, o Eterno, dá um conselho ao povo, depois que o povo recebe a Torá, recebe os mandamentos, o Eterno dá uma orientação para o povo, que diz o seguinte, que se o povo ouvir, se o povo praticar, se o povo reconhecer que ele é o Eterno e guardar seus mandamentos, esse povo será um tesouro para ele. Você veja que coisa maravilhosa. O próprio Eterno, o próprio Deus Criador, ele fala que se nós guardarmos os seus mandamentos, ouvir, observar e guardar, praticar os seus mandamentos, a sua aliança, nós somos um tesouro para ele. Você imagina o seguinte, se você tivesse uma barra de ouro, que custa, sei lá, talvez milhares de reais, né? Ou milhares de dólares, não sei. Aquela barra de ouro para você seria uma coisa inestimável. Seria precioso, seria uma coisa muito preciosa para você. Por quê? Porque aquela barra de ouro, aquela barra ali de metal de ouro,
ela representa de um valor inestimável. Agora imagine o eterno, o próprio Criador do universo, o próprio Criador dos céus e da terra, que criou o homem, criou as estrelas, criou o firmamento, criou as águas, criou tudo. Ele diz que se você guardar os seus mandamentos, as suas orientações, a sua Torá, você será um tesouro para ele, um tesouro inestimável. Veja só que coisa maravilhosa, que coisa grandiosa é você ser você não, eu me sinto privilegiado, eu me sinto muito, sabe, porque eu sei que eu tenho um valor muito importante para o Eterno. Eu tenho valor como um valor de um tesouro para o Eterno. E ele continua, ele diz que se o povo ouvir, guardar os seus mandamentos, o povo será um tesouro para ele, o povo será também uma nação de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, uma nação sacerdotal. Então você que está aqui na live, você que estamos em Techuvá, que estamos enxertados na oliveira, em Israel, eu e você, nós somos sacerdotes, podemos se considerar sacerdotes, porque não sou eu que estou falando, foi o próprio Eterno com a sua palavra, com a sua boca, que falou que seremos um tesouro e seremos sacerdotes para as nações gentílicas, as nações estrangeiras. Por isso que sempre quando dizemos que somos o povo escolhido, o povo separado, não dizemos isso por falar, não falamos isso, não falamos isso sem causa de conhecimento. Falamos porque o Eterno, temos o conhecimento que o Eterno falou, que o Eterno falou. Se vocês guardarem meus mandamentos, serem fiéis e guardar meus mandamentos, vocês serão um tesouro para mim e vocês serão uma nação de sacerdotes entre as nações. E mais, ele ainda diz mais, não para por aí. Ele ainda fala mais, ele ainda diz mais. Só isso aí já estaria ótimo para a gente, já estaria bom. Mas ele ainda vai além. Ele diz que nós seremos um tesouro para ele, que seremos uma nação de sacerdotes e que seríamos um povo santo. Seríamos um povo santo. O que é ser santo? No sistema religioso atual, que não estão enxertados, ser santo para eles é não beber, não dançar, não jogar futebol, não ir para a praia para não pecar, enfim, as coisas que a gente já conhece. Mas o significado de ser santo quer dizer separados. E separados do quê?
de quem? Separados das outras nações. Porque nós somos um tesouro e nós somos sacerdotes e somos separados. O povo de Israel tem essa incumbência, tem essa, por isso que o Rav Yeshua Hamashia, ele manda, ele diz, olha, vão, façam discípulos, espalhem as boas novas da salvação, espalhem a Torá para as nações. Vocês são sacerdotes, vocês são um tesouro especial do Pai, vocês são santos. Então, façam o que o meu Pai determinou, o que o meu Pai falou. Vão até os confins da terra e levem a Torá, leve a aliança para aquelas nações que reconheçam, assim como aquelas nações, aquelas 70 nações que saíram do Egito junto com o povo de Israel e foram enxertados e agora passaram a ser Israel, para que essas nações também ouçam, dê ouvido a Torá, e elas também possam ser enxertadas na oliveira. Então, irmãos, essa paraxá, ela tem um poder muito grande de persuasão, de informações, de bênçãos, de brahá, que o Eterno deixa para nós, e que possamos trazer essa brahá para nossas vidas, que não possamos desistir desse caminho por nada, porque o que resta para nós? O paganismo, a Babilônia. Será que eu saí da Babilônia e depois, por alguma dificuldade, algum problema, eu vou voltar para a Babilônia? Então, é uma mensagem muito poderosa. É uma mensagem muito espiritual. Tá certo? E deixo aberto aqui para que os irmãos possam comentar, tá certo? Para que os irmãos possam colocar, expor as suas, as suas falas, tá certo? Para que a gente possa dar prosseguimento aqui ao estudo dessa parachute, que todas as paraxás são uma benção. Mas essa em dose dupla, na minha opinião, veio uma paraxá em dose dupla de brahá para as nossas vidas. Okay? Então, shalom, shalom. E agora abro para os nossos irmãos comentarem, fazer mais alguns acréscimos, e aí a gente dá prosseguimento. Café de Saim, Aquino. Quer comentar alguma coisa? Hoje Aquino não quer brigar? Ontem ele estava querendo, ontem ele estava doido procurando. Quando ele procura, ele diz, rapaz, tem dia que eu fico procurando um aqui para arengar e não acho. Pronto. E o Ronan terminou a paraxá? Foi isso, Ronan?
Não, deixei em aberto aí para vocês comentarem. Não, eu estou dizendo assim, o senhor já comentou ela toda? Mas vamos lá. Eu resumi, né? Resumiu, pronto. Bom, a respeito só de conhecimento, né? Há uma interpolação nesse capítulo, né? Que Hidro fala sobre trazer o povo para que julguemos, né? Com os estatutos. Não tinha estatutos ainda, só foi no capítulo 20 em diante, né? Mas isso é uma interpolação, não tem nada de. Eu não sei se a palavra interpolação é... Mas é muito discutido esse capítulo. Diz que era para estar depois do capítulo 20, mas aí não tinha sentido, né? Mas nós vemos que a responsabilidade de Hidro em deixar, abandonar e confiar, a base ética da nossa vida espiritual como civilização, como pessoas, né? A relação entre o eterno, entre a nossa fé, entre o Shabat, né? O nome divino. Nós vemos também que devemos honrar nossos pais, que hoje falta muito, muito, mas muito. Eu estava sentado eu vou até falar com a minha filha, nós estávamos jantando e falando sobre a velhice, essa coisa. Ela disse assim: papai, se eu não conseguir cuidar do senhor, eu coloco o senhor no abrigo. Isso doeu demais em mim. Eu falei para ela que não era honrar, que a gente não tinha sido ensinado assim. Ela ficou magoada, porque no rádio eu comento certas coisas espirituais. Mas E aí é porque é muito difícil cuidar de um medeiro. é muito difícil. Mas nós vemos assim, né? Hoje a maioria, uma boa parte, não mais tem medo mais do eterno, ninguém teme mais. Parece que faltou o valor, né? Mas outro ponto forte da Paraxá de Hidro, né? A questão da liderança inteligente, sobre delegar, sobre criar uma estrutura, sobre evitar o esgotamento. Até uns dias atrás aí, comentando com o Rosendo disse: Xari, eu estou cansado, e cansa, na época que estava com a sinagoga física. E Natal cansa mesmo, isso é uma verdade. Há um esgotamento, falando também com Aquino. Aquino disse assim: é porque a gente não está mexendo com coisas que não são espirituais, e as coisas espirituais elas cansam, elas esgotam, e é complicado, né? Mas até a gente vê nessa para achar uma lição poderosa, onde um dos maiores líderes ouvia conselhos, inclusive de alguém de fora. Mas a parte mais bonita, eu não sei se vocês têm o Romash Gutini, que eu estou lendo por ele, é quando o Hidro reconhece o Deus de Israel, deixa os deles e começa a seguir o Deus verdadeiro. E quando ele faz a famosa frase, que eu queria dizer em hebraico, eu não consigo dizer, que é: agora sei que Hashem é maior do que todos os deuses, o maior do que todas as deidades, né? A Torá Inácio, deixa eu lhe interromper, já interrompendo aí, sem querer, mas querendo mesmo. Você falou de pontos aí muito importantes. Nós que
lutamos com gente, temos muito que aprender com essa paraxá, mas muito. Você vê que Moisés recebe um conselho do sogro e, apesar de a gente saber que esse sogro já conhecia ele, né? Já sabia que realmente ele era o libertador de Israel. Apesar de a gente saber que não tem como dele ter conhecido o Deus de Israel antes que Moisés se tornasse como genro. Mas nós temos que aprender isso com ele. Um homem tão sábio, um homem que falava face a face com o Eterno, receber conselho de um sacerdote pagão. É muito difícil nos dias de hoje nós aceitarmos isso. Primeira coisa que dizemos, ele não está enxertado na oliveira, na figueira. Ele não tem a seiva de Abraão, Isaque e Jacó. Como é que eu vou aceitar um conselho de uma pessoa dessa que não tem conhecimento? Moshe foi o contrário. Aceitou o conselho, seguiu o conselho, e você vê o resultado que deu. Senão, ele teria talvez que abandonado no meio do caminho. Gostaria de complementar rapidamente só um comentário sobre esse conselho, né? Muitas vezes a gente quer esperar que o Eterno nos revele algo, né? Nos dê uma direção, nos dê um conselho, uma palavra, mas às vezes Deus usa as pessoas, né? No caso de Jetro, Itro, né? Veja que não foi preciso Deus falar diretamente com Moisés, mas, de certa forma, usou um homem, né? E às vezes é necessário a gente ouvir pessoas. Em Provérbios diz que a vitória virá pela multidão dos conselheiros. Então, quando a gente está meio cabisbaixo, né? Precisando de uma direção, às vezes, né? Dependendo da situação, é necessário ouvir pessoas, amigos, nossos líderes, alguém que tem experiência, sabedoria, porque não é somente de forma sobrenatural que o Eterno fala conosco. Ele pode ser uma pessoa simples, do nosso cotidiano, do dia a dia, tá certo? Às vezes o conselho está ali e a gente não está prestando atenção. E nesse caso aí, Moshe foi humilde, né? Por isso ele é conhecido, além de sábio, um homem humilde, como a Vé Aquino falou aí, ele ouviu o conselho de um sacerdote pagão, né? Na verdade, Rashi fala que o termo Kohen, em determinadas situações, pode ser entendido como ministro, príncipe. Então, é mais provável que ele era um ministro, né? Mas, enfim, fica aí, deixa aí o comentário com vocês. Uma certa feita, há muitos anos mesmo, no começo da minha Techuvá, logo quando eu estava iniciando, eu tinha acabado de chegar em minha cidade, né, de volta, tinha saído da outra plataforma, tinha entregado as credenciais, e aí eu sentado à noite, me lembro como fosse hoje ele é de outra igreja, eu estava assistindo um programa dele que tinha na madrugada, ele dizia, ei, você, e eu, é comigo que você está falando? É você mesmo, você vai ficar sentado aí fazendo o quê? E eu fiquei ali assistindo um conselho gigantesco, vindo de um camarada que ao nosso ver hoje, ele engana as pessoas. Mas, cara, foi um conselho tão forte que eu senti naquele momento que era o Eterno falando comigo. Naquele momento, eu sinto que ele foi usado pelo Eterno, embora ainda hoje é sacerdote.
de deuses pagãos. Mas, às vezes, vem a orientação divina através disso. Um programa, uma revista, algo que você tenha lido. Mas, vamos lá. Depois, Yohanan falou sobre da unidade do povo de Israel. E aí volta aqui, ó, todos estavam como um só homem, como um só coração. Quando nós temos uma mensagem só, uma linguagem só, é muito mais fácil o crescimento. E a Torá, ela é mais recebida plenamente aonde há união. Tem limites também para o povo, né? Você vê pela própria Paraxá, você vai vendo que o povo não pode subir o monte livremente. A proximidade com o sagrado exige respeito. O Rabino Marlon sugere na Beit, né, na sinagoga, que quando algum jovem tem a poluição noturna, ou até velhos, e quando as mulheres estiverem em idade, não vão à sinagoga por conta dos fluidos. Às vezes eu me pego assim, respeitando mais ele quando ele fala do que o entendimento que hoje nós temos sobre fluidos. Eu prefiro, às vezes, ficar com o que ele pensa, com o que ele fala, porque eu acho que o eterno é ontem, ele é hoje, ele vai ser para sempre. Então nós temos que ter cuidado, né? A poluição noturna traz coisas ruins para o homem. E o resumo dessa paraxá, como Yohanan falou muito bem, né? A Mussá acima de tudo. A Emuná complementando. Nós formarmos lideranças saudáveis, né? Nós tivemos agora um caso aí de que pessoas que chegaram na sinagoga com pouco tempo já foram colocados em status de liderança e causou um problema danado. Nós sabemos que a Torá ela é coletiva, viva e universal. Essa paraxá é mais uma prova aqui do que nós falamos sobre a oralidade. A oralidade, havia uma troca. Eu não posso falar, uma Torá oral, mas tinha. Porque sem a vocalização não há escrita. Entendemos também nessa paraxá que a liberdade sem valores não sustenta a nação. Agora, também não devemos entender como os judeus progressistas, que falam que a Torá foi um livro um livro social para uma comunidade que estava em formação. Não é. Ela é para todos os tempos. Ela é eterna. E ela vai permanecer no Olam Rabá. É só esses pontos que eu queria falar da nossa paraxá. Eita, Léo. Shabbat Shalom a todos. Muito bom a leitura. Desculpa, eu voltando assim sobre da Paraxá de Yitro. Eu tenho aqui um ponto para chamar a porção de Yitro como uma indicação de uma conexão entre ele e os acontecimentos históricos, né? A pergunta que fica é quem foi Yitro? Eu estava vendo aqui, analisando a história, a Torá escreve como o Cohen de Midian. Nossos sábios oferecem duas definições para a palavra Cohen. Ele era chamado de governante, ele governava a terra de Midian. Depois ele era
um sacerdote, pois liderava os midianitas na sua devoção. Pois, diante desses fatos, os nossos sábios também relatam que Yitro tinha reconhecido todas as falsas divindades do mundo. Então, eu fiz aqui a primeira a conexão, uma interpretação de texto que fala da Torá, que é óbvia, pois fala de uma reflexão de extensão do compromisso de Yitro. Apesar de ter vivido com riqueza, conforto, ele também estava preparado para viajar para o deserto, ouvir palavras da Torá. Mas a segunda interpretação é bem problemática, no caso. Nossos sábios também ensinam que é extremamente proibido dizer a um convertido: lembre de seus atos anteriores. É isso que eu vejo falando, assim, um texto bem bacana para ser interpretado. Então, amém. E, ô, Ronan, quer seguir? Comentário? Alguém quer comentar? E, Ronan, tá aí para continuar? Pode falar. Pode prosseguir aí com a leitura. Só um momentinho. Então, né, continuando, aqui a Paraxá, subiu ao Monte Sinai, porque tu nos advertes. Só um momentinho. Subiu ao Monte Sinai porque tu nos advertiste, dizendo: assinala limites ao monte, e santifica-o. E disse-lhe o Eterno: anda, desce, e subirás tu e Arão contigo, e os sacerdotes e o povo, que não ultrapassem o termo para subir ao Eterno, para que não os atinja. E desceu Moshe ao povo e disse-lhe: e falou Adonai todas essas palavras, dizendo: eu sou o Eterno, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Não terás outros Elohim diante de mim. Não farás para ti imagens de esculturas, figuras alguma do que há em cima dos céus e abaixo na terra, e nas águas abaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, e nem os servirá, pois eu sou o Eterno, teu Elohim, Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e sobre a quarta gerações aos que me
aborrecem, e faço misericórdia até 2000 gerações aos que me amam. E aos que guardam os meus mandamentos. Não jurarás em nome do Eterno, teu Elohim, em vão, porque não livrará o Eterno ao que jurar seu nome em vão. Estejais lembrados do dia de Shabat, para santificá-lo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. E o 7º dia é o Shabat, e o Shabat do Eterno, teu Elohim. Não farás nenhuma obra. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, teu animal, o teu estrangeiro que estiver em tuas cidades. Porque em 6 dias fez o Eterno os céus e a terra, e o mar, e tudo que neles há. E repousou no 7º dia. Portanto, abençoou o Eterno o dia de Shabat e santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Eterno teu Elohim te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos contra teu próximo, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem do teu próximo, seu servo, sua serva, seu boi, seu asno, e tudo que esteja de teu próximo. E todo o povo via os trovões, as tochas. Aqui eu quero dar uma parada aqui para dizer o seguinte, que o cumprimento de mitzvah, eu sei que nós estamos na Galut, né? Mas e muitas vezes encontramos muitas dificuldades para cumprir mandamento. E a gente faz o máximo que a gente pode para cumprir as mitzvahs. Mas temos que entender que mesmo nós estando na Galut, nós temos que fazer um esforço extra para cumprir esses mandamentos. Por quê? Porque esses mandamentos, essas mitzvahs, elas têm promessa. Né? Por exemplo, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias sobre a terra que o Eterno teu Elohim te dá. Quer dizer, isso aqui é uma promessa. Se eu honrar meu pai e a minha mãe, os meus dias vão se prolongar. Eu vou viver mais. Isso é fato. Porque a boca do Eterno assim o diz. Se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu digo que os mandamentos passou porque eu estou na graça, se os mandamentos não é para mim, então aí também há uma consequência, uma maldição. Porque onde há uma bênção, há uma maldição também.
Porque o mandamento diz: se você honrar seu pai e sua mãe, se você ouvir, se você praticar esse mandamento de honrar teu pai e tua mãe, você vai viver mais aqui nessa terra que o Eterno te dá todos os dias. E se você disser que os mandamentos não estão em vigor, que os mandamentos passou, que Yeshua aboliu os mandamentos, então aí há uma maldição na sua vida, porque se eu guardar, eu vou viver mais, e é uma promessa. Então, se eu não fizer isso, se eu não guardar esses mandamentos, então então será o contrário. Eu serei amaldiçoado. E não vou viver tanto aqui na terra que o nosso Elohim dá. Né? Então, aqui é promessa. É uma promessa muito profunda. E que muitas pessoas não atentam para isso, né? Que muitas pessoas não observam, esse detalhe. Nós temos uma bênção semelhante, né? Uma bênção semelhante em que Yeshua pergunta ao jovem rico, né? Ele tem um encontro com o jovem rico, sabemos a história, e ele pergunta, né? Mestre, o que me falta, né, para herdar a vida eterna? Vejam que esse contexto ele está bem ligado à promessa de vida e vida longa com essas dos mandamentos. E aí ele pergunta o que me falta para herdar a vida eterna. E aquele jovem rico, sabemos que ele também era um Yehudim, que ele guardava mandamentos. E o Rav Yeshua HaMashiach, ele dá a resposta, né? Dá a resposta. Ele diz: tu guarda os mandamentos, tu honra teu pai e tua mãe, tu guarda Shabat, tu não fala, não carrega o nome de Adonai em vão, você não rouba, você não... E aí ele responde: tudo isso eu faço desde criança, porque sabemos que o Yehudim é natural para o Yehudim, para o judeu, ele cumprir mandamento. Ele diz: tudo isso eu faço, mestre. Tudo isso eu faço desde criança. Né? Tudo isso eu faço. Aí vem a palavra-chave que muita gente lê esse versículo, essa passagem bíblica, e não para observar o que Yeshua fala. Ainda bem, eu sou seu. Aí quando ele diz: tudo isso eu tenho feito desde criança. Aí Yeshua responde para ele. O Rav Yeshua responde para ele: faz isso e viverás. Exatamente como diz aqui nessa promessa de honrar pai e mãe também. Honra teu pai e tua mãe para que teus dias se prolonguem, que você viva mais na terra. E quando Yeshua diz: faz isso, continua a fazer isso, não deixe de fazer isso, sempre cumpra os mandamentos, que você vai viver mais. Porque, ao contrário do que o sistema...
Oi, pode falar. Você trocou os versículos aí, isso é normal, mas não é viver mais, é garantia da vida eterna. E o que ele respondeu a respeito disso foi: eu conheço os mandamentos. Como você entende? Ele disse, ou seja, como é que você pratica? O que você entende que Moisés falou? Ele diz: amar ao meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Ele diz: faça isso e terás vida eterna, que as plataformas chamam de salvação. Já esse outro versículo que você está citando, do jovem rico, foi o seguinte: vende tudo que tem e segue-me. E ele se afasta com a cabeça baixa e Yeshua diz aos seus discípulos: quão difícil é rico entrar no reino eterno, no reino de Deus. Então, foi só dois versículos, parecem um com o outro. Um é como você entende a lei de Moisés, e ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. E Yeshua responde: respondeste bem, faz isso e terás vida eterna, ou seja, salvação. E o outro é: vende tudo que tem e segue-me. Então, há dois pontos aí distintos nessa passagem. São duas passagens com dois pontos distintos. Obrigado. Ok, sim, lógico, eu sei. Mas o que eu quis chamar a atenção é na questão da promessa da vida. Não, eu sei. Agora vamos lá. Promessa, Eu vou. né? Desde ontem que eu estou atrás de brigar. Veja. Tem esse mandamento. O único mandamento com promessa é esse: honra teu pai e tua mãe e terás vida longa. Agora eu faço uma pergunta. E os que nasceram recém-nascidos? Os que morreram recém-nascidos? Desonraram pai e mãe aonde? Eu deixei a mão levantada porque ainda tem mais coisa para frente. Cadê o Charlie Inácio aí para dar uma brigada lá? Ele disse que queria brigar com o Aquino hoje. Cadê ele? Bora, Inácio. Bora, Charlie. Eu acredito, posso estar errado, eu acredito que a criança, o recém-nascido, ele não tem, primeiro ele não tem a consciência do que é certo e do que é errado, né? Então vamos para os 10 anos. Então, como é que ele vai saber? Ele não vai saber como é que ele não vai saber. Por exemplo, o recém-nascido ele não tem a consciência do que é certo, do que é errado, do que tem que cumprir, do que tem que cumprir e o que não tem. Então, eu acredito que essa culpa não recai sobre ele, né? Mas aí vamos falar sobre isso e ver aí as opiniões dos irmãos. Não, nós sabemos que nós temos que honrar pai e mãe, e que honrar não é só benção pai e benção mãe. Honrar vai bem mais profundo, né? Como também sabemos que temos a consciência, nós devemos ter consciência que eu não posso atrapalhar a vida do meu filho, dos meus filhos. Eles têm emprego, eles têm família, eles têm problemas para cuidar. Mas deve cuidar de mim? Sim, deve cuidar sim. Mas eu também não posso atrapalhá-los, né? A ponto de chegar a atrapalhar, parar a vida. Também a gente sabe disso, né? Mas são coisas que a gente se pergunta. Por quê? Por que uma criança morre com 10 anos de idade? Foi o que aconteceu. Mas isso é biologicamente, a gente não pode responder. Tá bom, pode continuar. Acredito que sejam exceções, né? Como o Ronan falou, ele não tem consciência. Primeiro ponto, que ele não tem consciência. A criança não tem consciência do que é certo e errado. Então, não pode responder pela falta disso, né? Pela desobediência, né? Segundo, mesmo que ele tenha 10 anos,
são motivos espirituais, só o Eterno sabe, né? Talvez o Eterno esteja livrando ele de algo pior lá na frente, quem vai saber? Então, prefere levar ele logo, para que não se perca. Então, pode ser vários fatores, mas a priori é isso, né? A priori são exceções à regra, né? Agora, o mandamento se aplica a quem está em vida, né? Primeiro ponto. Outro ponto, né? O mandamento deve ser aplicado a quem está em vida. Quem morreu já não cabe mais daí. Fugiu da alçada, né? Agora, quem tiver alguma explicação mística, mas essa explicação mais coerente e simples, que eu acredito. Pode falar, Betsalel. Opa, é o seguinte, eu acabei vendo aqui um texto bem rápido aqui sobre o estado do recém-nascido diante a Torá, né? Tem aqui dignidade e nome, no caso ali, mesmo que morra cedo, o bebê recém-nascido recebe dignidade. Meninos são circuncidados antes do enterro e recebem um nome. E as meninas também são nomeadas para que sua alma seja reconhecida e honrada. É um texto de resposta. Tem mais um detalhe aqui que eu achei aqui bem interessante. Embora o bebê não possa honrar os pais com os atos, a alma da criança é vista como pura. No pensamento judaico, os pais honram a Deus e a vida ao cuidar do bebê até seu último momento. A dor dos pais e a forma como guardam a memória do filho são vistos como atos de santidade que eleva a alma da criança no mundo vindouro. Não, o meu questionamento foi sobre o mandamento de honrar pai e mãe. Eu quero dizer o seguinte, não podemos pegar ao pé da letra todo o mandamento e achar que aquilo aconteceu, é o que o doutor Eugênio falou, aquilo que aconteceu foi porque eu fiz determinados atos. Existe a parte espiritual, que é bem mais profunda, e nós temos que ver isso. Eu não posso simplesmente dizer, fulaninho morreu porque ele não honrava o pai e a mãe. Eu tenho que ver realmente a consequência da morte, tem que ver. E só sabe, essa parte aí, quem vai saber é o Eterno. Que quem tira a alma do corpo é o Eterno. Embora a gente saiba que tem um anjo da morte que vem tirar a alma do corpo da gente. Mas ele vem com ordem. É dado uma ordem a ele para que ele venha. Então não podemos pegar todos os mandamentos, né, e tocá-los, analisar a vida de alguém por um determinado mandamento. Então eu não posso também, o filho tem que honrar pai e mãe para que tenha longos dias na face da terra. De repente, o meu filho está numa situação que eu também não posso atrapalhar a vida dele. Eu tenho que entendê-lo também, os dois lados têm que ser entendidos. Lógico, todo filho quer cuidar do pai, quer cuidar da mãe, isso é mais do que normal, todos, sem exceção, não tive nenhum. Mas fulaninho é cabra ruim, por mais ruim que ele seja, ele ama o pai e ama a mãe. Quer ver, fala do pai dele, para você não leva um tapão. E isso tem que ser visto assim. Eu vejo assim, pelo menos, o que eu vejo. Agora eu tenho outra pergunta em cima disso aí. Não sei se eu consegui esclarecer aonde eu queria chegar. A pergunta é,
Porque Deus vai castigar, cobrar os meus defeitos somente na terceira e quarta geração. Por que só terceira e quarta? Tem um mistério aí dentro. Peraí. Veja o texto novamente, se é só ou é até terceira e quarta. Porque se for até, não é só terceira e quarta, não. Veja aí o texto, por favor. Vamos ler novamente o texto. E aí, Ronan? Novamente, você está com a Bíblia na mão? Só um momentinho. Se não me engano, é até a terceira e quarta, tá? Mas é melhor ler. Deixa eu ver aqui. Peraí. Então, pai e tua mãe, Liga da terra, dentro deste Título lugar. 20, né? Versículo 20. Aqui. Porque sou o Elohim zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos sobre, pelo menos na minha tradução aqui está dizendo assim, Tá sobre, né? sobre terceiras, no plural, né? Terceiras, e sobre quartas gerações. Quer dizer, está no plural, né? Que está dizendo sobre, né? Sobre terceiras e sobre quartas gerações. Mas aí... Subtende Aqui tá só a a terceira. partir daí. Aqui Porque eu sei que Ronan está com a Torá, né, Ronan? Isso. Está com a Torá, Na Bíblia Online está até a terceira e quarta, mas vamos pegar no hebraico, né? Eu tenho aqui a do David Stern. É a do David Stern. Então, assim, castiga os filhos pelos pecados dos pais até a terceira e a quarta geração de quem me odeia. Eu acho que é uma continuidade. Primeira, segunda, terceira e quarta. Eu odeio, que me aborrece. Tem que ver no hebraico. Vou pegar aqui. Continua aí. Vou procurar aqui. Tem que ver no hebraico. Com calma, com paciência, porque é bem interessante essa colocação, entendeu? E também é o seguinte, porque só até a terceira e quarta não pode ultrapassar, não? Se a bênção ultrapassa? É porque deixa eu ler aqui o comentário aqui da Torá, só para a gente... Aí depois, Rocha e Eugênio deu... Mas tem uma resposta... Mas tem um sexto versículo que ele fala. A misericórdia... Mas demonstro graça até a milésima geração de quem me ama e obedece às minhas mitzvot. Milésima geração. Isso, bênção ultrapassa. Mas se na sua tem assim, até a terceira e a quarta, até terceira e quarta. Quinta já não mais. Olha esse comentário da Torá aqui, como é interessante. Até 2.000 gerações, né? A misericórdia de Adonai estende-se pelo menos até 2.000 gerações, enquanto o seu castigo é muito menor para os que o aborrecem. No hebraico pro, a preposição sobre ou é a palavra al, né? Al significa, pode ser traduzido por sobre, em cima de, acerca de, perto de, por causa de, contra, a favor de, diante de, concernente a. E alguns traduzem por até, né? Deixa eu ver só no outro. Não, mas aí concernente a, terceira e quarta. Agora eu vou ver aqui no Strong, né? Dicionário Strong. Sobre, com base em, de acordo com, por causa de, em favor de, concernente a, ao lado de, em adição, ajunto com, além de, acima, por cima, por, em direção a, para, contra. É bem complicado, não?
Mas eu até também dá a entender. Então fica muito subjetivo, interpretação subjetiva, né? Pode ser sobre a terceira e quarta, ou pode ser até também, porque, né, essa preposição "al", ela é muito abrangente, né? Vai depender muito do texto. Mas os dicionários que estão apoiando aí não dá até, né? Tem que ver também o que os nossos sábios falam sobre esse respeito, né? Esse contexto. Aí eu tenho opinião de alguns sábios, mas aí eu não posso falar. Que vai causar uma briga entre eu e Inácio. Eu não quero brigar com o Inácio hoje, não. Era ontem que eu queria. Qual é o versículo mesmo agora? É o versículo aqui. É o versículo, capítulo 20 e o versículo 5. 5 e 6. Rapaz, o que seria dessas parachutes? Nossa, se não fosse eu para brigar, hein? Tem que questionar, né? E o Xalia disse que estava a fim de brigar, o Xalia disse que estava a fim de brigar com você hoje, aí ele pegou e saiu. Acho que ele foi para Belém. Ele não queria brigar, não. É bom a gente trazer... Perdão a observação aqui, que eu acabei de ver. Tem aqui o Ezequiel 18 e 20. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. Ele fala lá: aquele que pecar é que morrerá. Um filho não levará o pecado de seus pais, nem o pai levará com ele o pecado de seu filho. Antes, a retidão dos justos será com eles, e a maldade dos ímpios será com eles. Mas aí é para julgamento. Aí não está falando de promessa de vida, está aí para julgamento. Diante do Eterno, você vai ser julgado, você não vai ser julgado pelos atos do seu pai, sim pelos seus. No grego aqui, no Search Nepe Brasil, que é grego e hebraico transliterado, certo? E até a terceira e quarta. Deixa eu ver se é essa preposição aqui. Não tem, não. Pode continuar aí. Não, vamos continuar para achar. Eu levantei só esse questionamento para que a gente possa estudar, possa ver depois, em casa, com o tempo. Né? São questionamentos que devem ser levantados. Agora, sobre a quarta, por que a quarta, o senhor respondeu, né? Bom, na Cabalá, não vou me aprofundar muito, mas o 4 é um número bastante espiritual e significativo, no sentido de abranger a totalidade da criação. Certo? Então, podemos entender, né? Eu não estou muito lembrado, mas tem que entender que quando é como se fechasse um ciclo, chegando no quarto, fechasse-se um ciclo das gerações, né? Então, pode ser isso, certo? E a partir dali é como se houvesse um reinício. E com relação a Betsaba ter falado aí, tem que ver uma coisa, às vezes, aliás, o mandamento, a maldade, ele visita a maldade dos pais nos filhos, quer dizer, os pais, eles têm que ser injustos, têm que ser íntimos para visitar, né? Pecadores, transgressores. Já do injusto é diferente. Outra coisa, pode estar se referindo a consequências espirituais. Já no versículo que ele leu, pode estar se referindo a consequências físicas. Certo? Consequências físicas que não tem a ver com o Eterno visitar ou punir algo espiritual que os pais tenham feito. Às vezes é consequência. Tá certo? Por exemplo, às vezes é consequência física, né? Por exemplo, os pais pecaram e ficaram com uma doença, e o filho acabou nascendo com uma doença, entendeu? Então, são consequências físicas. Não quer dizer que o filho vai responder espiritualmente por isso, mas ele está apenas levando a consequência. Então, tem casos à parte. Tem consequências espirituais, maldições espirituais, tem maldições físicas. E nada... Exato. Você tá quase chegando onde eu estou querendo. E a gente vê Yeshua falando, né? Quem pecou? Foi ele ou seus pais? Né? Isso. Porque tem essa consequência do pecado. Agora,
a gente tem que ver aquele menino. Outro Tem exemplo, a- rapidamente aqui, outro exemplo. Os pais eram primos, parentes, e acaba nascendo o filho que com deficiência. Tá entendendo? Os filhos não é culpado pelo pecado espiritual, apenas está carregando a consequência dos pais, né? Você tá Exatamente, entendendo? exatamente. E tem sábios que se aprofundam muito mais, né, que vão além do que a gente acredita, né? E que só pode acontecer realmente da terceira e quarta geração, daí para frente. Para trás não tem como acontecer. Isso tem a ver também. Também tem como Maimonides Rambam explica que, embora o pecado seja individual, as consequências físicas e sociais de certas ações, como pobreza, doença ou ambiente idólatra, afetam naturalmente os descendentes. No entanto, Deus não atribui culpa espiritual ao filho pelo ato do pai. É o que eu acabei de falar, né? Perfeitamente. Tá certo. E todo mundo sabe que o senhor já leu Maimonides, todo mundo assim. É verdade. Continua aí. Pois é. Aí temos o contraste da bondade, que tem um foco judaico, recai no versículo seguinte, que Deus estende a sua misericórdia por 1000 gerações, enquanto o rigor é limitado a apenas 4. Isso demonstra que o atributo da bondade divina é 250 vezes maior do que o atributo da justiça restritiva. É o melhor, ou seja, né? A misericórdia supera em abundância, né? Ao juízo, né? Baruch Hashem. Perfeito. Ó, eu queria ler aqui um comentário da Torá, comentário 5, que dos pais nos filhos, né? Só voltando à questão da terceira e quarta, eu acho que é até a terceira mesmo a ideia, porque seria injusto só a terceira e quarta. Acho que tem uma continuidade, entendeu? As maldades do pai levando até a terceira e quarta geração. Só isso mesmo. Destas leis, a responsabilidade do homem diante de Hashem, e não tão somente diante da sua consciência, Moshe pôde assegurar o seu cumprimento total em todas as circunstâncias e em todas as épocas. A transgressão de um mandamento da Torá não é apenas um crime contra a consciência ou o Estado, mas também um pecado religioso contra Hashem. E se uma pessoa cumpre realmente os 5 primeiros mandamentos, dificilmente poderá transgredir os outros 5 últimos. O Decálogo é composto de preceitos religiosos, morais e sociais, mas a Torá não faz diferença entre eles. E isto significa que cada transgressão aos preceitos morais e sociais é considerada também um pecado religioso. Quando os filhos continuam praticando a iniquidade a gente sabe que é sem lei, né? Iniquidade, de seus pais, pois os filhos não devem seguir o mau exemplo dos pais, depois de conhecer suas consequências. A misericórdia de Hashem estende-se, pelo menos, até 2000 gerações,
enquanto o seu castigo é muito menor para os que o aborrecem. Baruch Hashem. Né? Então, como eu disse, né, essa questão que foi levantada, ela é salutar e bem relevante, né? E depois a gente pode até no decorrer da semana, eu sei que à noite, sei, ou no próximo final de semana a gente pode focar só mais, né, nessa questão, né? Porque realmente é bem interessante. E aí a gente se aprofunda, vê o que o Talmud fala, né? O que a Mishnah fala, a Kabbalah fala, né? A gente vê isso aí. Mas é bem interessante mesmo. É um ponto... Você falou aí sobre os 5 primeiros mandamentos, né? Cumprindo esse primeiro mandamento, a gente consegue cumprir todos. Mas eu já vi detalhes assim. Eu concordo com isso aí também. Mas o mandamento central é o Shabat. O Shabat é um portal místico que nos leva a obedecer todos os demais mandamentos. Por isso que ela é chamada nos judeus como a rainha do Shabat, né? Rainha, porque ela é o mandamento central. Então, quando a gente se abre para cumprir o Shabat, essa mitzvah vai nos conduzir, vai nos trazer amor para cumprir os outros mandamentos. É muito interessante. Então, é um portal. Né? É como se cumprisse todos, né? Isso, exatamente. Perfeito. É isso? Continuando, vamos encerrar. Se vocês quiserem continuar, já está pertinho mesmo, Mas aqui já está na sétima aliá. Eu acho que a gente... Continua, esses irmãos não se incomodarem. Não, Os irmãos querem continuar, digo aí. Ou vamos encerrar. Vamos continuar. Olha, mano, se a gente ficar na nossa vontade, a gente quer ficar até mais de manhã. É bom demais. Haverá Viviane, haverá Maria Arlete, Cauê, Ravé Cauê, tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa, quer comentar, fica à vontade aí, tá certo? Os irmãos podem ficar à vontade, somos família aqui, certo? Tem que ficar receoso, não. Pode falar, pegar dúvidas. Isso aí, vocês fazem parte da comunidade, pode falar. Fica à vontade, viu? Amém. Louvado seja o Eterno. Paz e shalom para os meus irmãos. Eu tenho a dizer que eu estou aprendendo muito, graças a Deus. Estou engatinhando, né? Nessa nova fé em Yeshua, o verdadeiro, né? E que eu fico maravilhada e quero receber, sim, muitos conselhos, como Moisés sendo aquele homem tão sábio, né? Que foi, que recebeu, né, conselho do sogro, né? Voltando aí, e hoje a Paraxá, né, foi sobre isso, sobre o recebimento, né, dos mandamentos. E aquele homem que ele observou tudo. Jetro observou, viu os livramentos que Deus deu a Moisés, viu os livramentos que deu a todo Israel, tirando, né, dali da terra do Egito, libertando. Então, ele observou e depois deu aquele maravilhoso conselho e que ele o recebeu, né? E eu estou maravilhada com essa paraxá de hoje, muito boa. E fico só ouvindo mais e mais, né, dos mestres aí da palavra. E foi isso. Eu entendi que temos que sermos maleados para ouvir, né? Temos que observar a palavra
e absorver, né? Tudo aquilo que nos edifica. Amém? E vamos continuar, né? Em nome do Senhor, aprendendo dia a dia. Meus irmãos, meu professor aí, né? Professor Aquino, que foi quem nos deu início, né? Abriu nossos olhos espirituais para Torá. E agradeço a Deus pela vida de cada um. Os irmãos que vieram aí de Natal aqui nos visitar, e a gente está esperando tanto ir aí, como também receber a visita dos nossos irmãos. Amém? É isso. Shalom. E obrigado, Deus, né? E, Ronan, pode continuar aí. Ok, então vou continuar aqui na sexta aliá. Parabéns, irmã Maria Arlete, né? Irmã Viviane, o irmão aqui em cima, Adão. É Adão Rocha, é isso? É porque minha vista não é muito legal. Tá muito boa. Adão Rocha Cordeiro. Adão Rocha Cordeiro. Quer comentar alguma coisa, irmão, também? Pode ficar à vontade, viu? Não, eu vou ficar em paz, sabe por quê? Que eu estava lá na Paraxá lá do Rabino Mário, lá do grupo lá. Tá bom? Tranquilo. Agora na outra eu vou ouvir. Tá certo. É um abrahá também, é um abrahá. Haverá Viviane, tá aí? Quer comentar alguma coisa? E o Ronan, se quiser pular logo para a sétima, viu? Aí a gente encerra. A sétima aliada. Certo. Então, aqui na sétima aliá, né? Para finalizar aqui o estudo dessa paraxá tão rica, né? Em conhecimento, em brahá. Aqui no versículo 15, né? Depois que o Eterno ele dá a sua Torá, né? Ele dá a sua palavra, né? Para o povo. Aí continua, né? Versículo 15 aqui da sétima aliá. E todo o povo via os trovões, as tochas, o povo, o som do chofar, né? O som do chofar e o monte fumegando. E viu o povo e tremeu. O povo viu tudo aquilo, né? O som do chofar, o monte fumegando, trovões, relâmpagos, tudo lá, e o povo ficou com medo, né? E viu o povo e tremeu, e ficou de longe, né? Ficaram de longe olhando, observando com medo. E disseram a Moisés, fala tu conosco, e ouviremos, e não fale conosco Adonai, para que não morramos, né? Então eles ficaram com tanto medo que eles não estavam conseguindo, né, ouvir o próprio Deus falando, né? Então pediram a Moisés que Moisés falasse, né? E disse Moisés ao povo: não temais, pois para vós experimentar veio Adonai, e para que esteja o seu temor diante de vós, a fim de que não pequeis. E ficou o povo de longe, e Moisés chegou-se às trevas espessas, onde estava a glória de Adonai, né? Ele subiu ao monte, e passou ali pelas nuvens espessas, né, escuras, até chegar na presença de Adonai. Verso 19. E disse o Eterno a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes vistos que dos céus faleis convosco,
não fareis diante de mim deuses de prata, nem deuses de ouro para vós. Altar de terra farás para mim, e sacrificarás sobre ele tuas ofertas de elevação e tuas ofertas de shalom, de paz. Teu rebanho e teu gado, em todo lugar que eu fizer recordar meu nome, né? Meu nome, Yud-Re Vav-Re. Virei a ti e te abençoarei. Enquanto o altar de pedra me fizeres, não o edificará de pedras lavradas, porque a tua ferramenta levantarias sobre ele e assim o profanarias. E não subas por degraus sobre meu altar, para que não seja descoberta tua nudez sobre ele. Né? Então, esse aqui é o fim da Paraxá, né? Que tem da Paraxá Yitro. Então, aqui o Eterno, aqui nós temos algumas informações, né? Que vemos que o povo ficou com medo quando ouviu o som do shofar, né? Os trovões e tal. Moisés sobe ao monte e o povo fica com medo, manda que Moisés fale, né? Com eles. Que eles têm medo que Deus fale com eles, porque senão eles podem morrer. E aí o Eterno fala, né, com Moisés para falar com eles, tá certo? E está aberto aí para Ravé aqui. Amém. Rapaz, é bem interessante isso aí. Eu tenho segundo questionamento. O povo andou com Deus, viu todos os milagres que Deus fez, mas nessa hora ele sentiu medo de conversar com Deus. Eu vejo hoje uma facilidade tão grande por aí afora. É como se Deus estivesse ali e a pessoa, sim, estou entendendo. Deus está me dizendo, mas que facilidade é essa até hoje, hein? Foi que Deus fez que tornou a coisa tão fácil. Você vê que o povo conhecia Deus, mas temeram. Mas é isso mesmo, né? Fazer o quê? Amém? Sobre o versículo 15, né? E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se, pois, de longe. Nós vemos essas manifestação do Eterno, né? E aqui, nesse momento, foi muito semelhante ao que ocorreu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando foi derramado o Espírito de Santidade aos discípulos. O texto hebraico, né, sobre o versículo 15, de capítulo 20, diz que vieram as vozes e as chamas, né? E em Atos 2 fala-se que as línguas de fogo se espalharam sobre cada um das pessoas ali, dos presentes, começaram a falar diferentes línguas. É interessante notar, ou melhor, ressaltar, que nas outras plataformas, né, a questão da Adma Geral disse que aí foi a inauguração da igreja, da congregação. Mas podemos até dizer, de forma didática, que, na verdade, foi uma reinauguração, né? Uma reinauguração, de forma didática para a gente compreender. Mas a igreja não foi criada aí. A igreja foi criada justamente nesse monte, na entrega da Torá, esse capítulo aí, né? Tá certo? Onde surge realmente a congregação de Adonai. O mesmo termo no hebraico, para a congregação, para a igreja,
ou assembleia, ou ajuntamento, ou até mesmo igreja, né? É o termo carral ou querrilá, certo? Quando vai para o grego, é eclésia. Então, a Septuaginta, que é a tradução dos 70 anciãos, né? Que traduziram o Taná, o Antigo Testamento, para o grego, eles traduziram justamente a carral, congregação, para eclésia. Porém, quando foram traduzir os Ketuvim Netzarim, o Novo Testamento, para aqueles que estavam em hebraico, aqueles que já estavam em grego, foram traduzir para as nossas línguas atuais, né, de hoje, traduziram por igreja, fazendo uma certa distinção, melhor, trazendo de forma tendenciosa e manipulada, para que o leitor entenda que a igreja nasceu no Novo Testamento, o que não é verdade. Né? E Yeshua HaMashiach não veio formar uma nova igreja, ele veio trazer uma renovação, né? Ele veio renovar a aliança que estava quebrada pelo povo, né? Veio trazer reconciliação. E até porque, doutor, é o seguinte, Lutero saiu de dentro de uma igreja. Ele não ia criar para ele uma sinagoga. Ele ia criar uma igreja. Assim como os outros também, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa. Quando o Eterno fala a congregação de Jacó, ele está dizendo a igreja de Jacó. Então, a igreja somos nós, é Israel, o povo israelita. Então, quando você reconhece o Messias como seu único suficiente Salvador, o seu Mashiach, né, você está adentrando no povo do Eterno, no povo de Israel. Você agora não é cristão pela Bíblia, você não é cristão, você é israelita, você passa a ser israelita. Se você é convidado a passar uma temporada na casa de alguém, e nessa casa tem regras, você não vai viver as suas regras particulares na casa daquele que te convidou. Você vai viver as regras daquela casa. Então, se nós somos israelitas, nós temos que obedecer às regras da casa. Quem é a casa? Quem é a oliveira? É Israel, porque somos agora israelitas. Nós não somos sem dono, nós temos um dono que é o Eterno, certo? E o Eterno tem regras que justamente foi dado ao povo de Israel. A congregação, agora nós fazemos parte da congregação de Jacó, de Israel, tá certo? Só para deixar claro, porque talvez tenha alguém que não entenda, mas isso tem que ficar claro em nossa mente, que nós não somos mais cristãos, somos israelitas, em nome de Yeshua HaMashiach. Pode falar, meu irmão. Adão. Shabbat Shalom para todos primeiro, esqueci de dar o Shabbat Shalom. Ó, irmão, eu queria citar uma parte assim, que a gente escuta, né? Muitas pessoas que falam assim, mas quando o Eterno apareceu lá, o povo de Israel, não era um vulcão que aconteceu, não era que no vulcão tem relâmpago, alguém falando, comentando, no vulcão tem relâmpago, tem trovões. Eu falei, não, mas lá, então vou deixar claro assim para os irmãos entenderem. Lá é diferente, lá foi diferente. Lá diz que o monte fumegava, né? Além de ter fogo, relâmpago, trovões, e se ouvia vozes, tá? E outro detalhe também, o vulcão, eu já estudei sobre isso daí. O vulcão, para você, quando o vulcão entra em erupção, é 10 quilômetros a mais que você tem que estar longe dele. Então, o que eu queria dizer é sobre isso daí. E outra coisa que eu queria dizer também é sobre, igual o irmão falou assim, que quando nós somos... Eu peguei só um pedaço, tá? Nós somos israelita. Eu queria tirar até uma dúvida também, se o Moré aí falar para mim, porque quando o Eterno se dirige, ó Israel, se vocês ouvirem a minha voz hoje e ponham em prática aquilo que eu ensino, está falando com a nação. E quando se fala assim, ó Jacó, já está falando com Jacó. O que eu quero dizer? Esses dias, essa semana aí, nós estamos numa paraxá maravilhosa, teve uma pessoa aí que falou que Yeshua não ressuscitou. Tá. Então, o que acontece? Quando se fala que a ressurreição de Yeshua, na verdade, aquele servo sofredor,
estava falando de Israel, não do próprio Messias. E não é verdade, porque você vê, quando o Eterno se dirige a Israel, o que ele diz? Vai escutando, irmão Eugênio, ó. Diz Israel, ouça Israel, aí é a nação. Quando ele fala assim, ô Jacó, ô pequeno rebanho de Jacó. Você está entendendo? Então seria um exemplo. Quando ele fala que em coletivo Israel, seria Israel, a nação. Quando ele fala em coletivo a Jacó, seria Jacó. Então lá em 53 de Isaías fala o quê? Sobre um Messias, sobre uma pessoa, não sobre uma nação. Só isso daí que eu queria falar. Amém. O irmão trouxe as perguntas, mas ao mesmo tempo já trouxe a resposta, né? É basicamente isso mesmo. Quando ele fala de Israel, está falando da totalidade, do coletivo, né? E de Jacó, dependendo do contexto, pode estar também se referindo à congregação. Dependendo do contexto, pode estar se referindo Isso. à pessoa, né? Porque quando, no caso de Jacó, a pessoa em si, Jacó, né? Tem casos lá que ele é chamado de Jacó, tem casos que ele é chamado de Israel. Quando ele é chamado de Jacó, pode estar se referindo à sua natureza velha, antes dele realmente de fazer uma aliança com o Eterno. Quando ele fala de Israel, ele está falando daquele do novo homem, né? Que compromissado com o Eterno, depois do voto. Então, tem essas peculiaridades, né? A outra indagação foi sobre o quê? Foi sobre... Não, porque a outra negação foi sobre assim. Correção, né? Me lembrei agora, né? Esse camarada que trouxe esses estudos, isso aí não é novo, não. Isso é velho. Tem vários grupos já tentando desacreditar da ressurreição do Mashiach, né? Nós somos do grupo que crê na ressurreição do Mashiach, né? Certo? Na nossa comunidade. Porque, embora os textos tragam indícios de que haverá uma ressurreição coletiva, que não deixa de não ser verdade, é verdade, que vai ser uma ressurreição coletiva, também os textos também se referem a uma pessoa específica, né, que se trata do Mashiach. É a mesma coisa da profecia lá de Gênesis 3,15, né, quando se fala da semente, né, ou descendência. Pode estar se referindo a um grupo, mas também está se referindo a uma única pessoa, como o Shaul, ele aborda sobre isso em Gálatas, né, em Romanos, entendeu, em Coríntios, que ele é a descendência, né, da mulher, que traria a salvação e etc e tal. Então, é basicamente isso. Então, os textos, ele tem, às vezes, duplo sentido. Os textos proféticos, nós temos que entender que ele está abordando de uma pessoa, sobre uma pessoa, mas também está abordando sobre a coletividade, né? Sobre a nação. E com relação a Ishaiah, Isaías, o capítulo 53, com certeza se trata do Mashiach, porque o texto ali, né, seria incoerente se nós interpretássemos se fosse uma nação. O texto não dá brecha para isso, não. Como é que a própria nação vai justificar a própria nação, se a nação está em erro, está em pecado? Não tem sentido. Então, trata-se do servo sofredor, e lá dá indício que ele veria, depois da sua morte, ele veria os seus frutos, ou seja, trata-se de uma ressurreição. Amém? Amém. Ô, irmão Eugênio, só um pouquinho, dá licença só um pouquinho. Ó, igual um exemplo, o irmão já explicou certinho, não tem mais nada que acrescentar, não. Igual um exemplo, se o Eterno se dirige assim, Eugênio, eu vou pôr você no meio aqui agora, viu? Eugênio, meu servo, vai lá no Paraná visitar o que está se convertendo, o Adão. Ele está falando do Eugênio, tá entendendo? Uma pessoa coletiva. Agora você fala assim, Acarral, Netzarim, Nazarena, de Rio Grande do Norte, vai lá visitar o Adão. Quer dizer, já não está falando do Eugênio, está falando em tudo. Então, quando fala, que nem foi falar de Exu, só foi, lá em 53 já fala que é um homem. Só isso. Amém, Baruch Hashem. Yohanan, quer continuar para encerrar? Já aqui a Paraxá já encerrou, né? Aqui na Haftará. E agora aguardarmos ansiosamente aí, né? Para a gente estudar
a próxima para-chute, né? A Mishpatim, na próxima semana. Mas Amém. foi muito maravilhosa essa para-chute. E agradeço aí a oportunidade, primeiramente ao Eterno e depois à comunidade de ter comentado aí a para-chute. Nós que agradecemos, Baruch Hashem. Em Franklin, pode fazer a oração final. 2 minutos, doutor. Eu sou um atrapalhão. Ei, Yonan, parabéns, foi muito bom. Desculpe aí as minhas intervenções, tive que intervir em alguma coisa, mas eu acho que você... Já estamos acostumados com suas aceita numa boa, né? Porque ele estava citando aquele versículo, eu interferi. Mas eu sou assim mesmo, eu sou metido. Desde pequeno que eu sou metido, eu gosto de estar no meio. Mas a gente está aqui em comunidade, é isso mesmo. Não se preocupe com isso, não. A gente tem que fazer isso mesmo. Nós somos judeus, então nós estamos aqui. Quando alguém fala alguma coisa, o outro tem que falar. Né? O Talmud não é baseado nesse conceito, né? Quando um rabino fala uma coisa, o outro vai lá, mas sim, é isso mesmo, não esquenta não. Mas tem pessoas que não gostam, né? E meu dever é lhe pedir perdão por ter interferido. Onde tem 2 judeus... Está perdoado. Fique na Shalom. Amém. Franklin, pode fazer a oração final e depois a gente petra a bênção aí sacerdotal. Gentileza? Irmão Frank, está escutando? Não, estou escutando. Pode fazer a tefilá, agradecendo até. Certo. Baruch atah Adonai, Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Eterno, nosso Deus, Rei do Universo. Agradecemos aqui todos que estivemos presentes à sua aula. A gente aprendemos a tua palavra, aprendemos a Torá, mais um dia, um trabalho maravilhoso, concedido por todos aqui presentes. Abençoe, Eterno, cada um que estão presentes hoje e dê sabedoria e entendimento para que possamos continuar uma semana maravilhosa, aprendendo novas as para-chutes. Agradecemos diante da tua vontade, do teu entendimento, da sua sabedoria. Abençoe também a todos nós cada dia e que nos concede mais uma semana de bênção. Amém, amém, vê amém. Amém, em nome de Yeshua Mashiach. יברך לך, אדוני ושמירך, יאר אדוני פניו אליך וקונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom, que Adonai te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que Adonai sobre ti levante o seu rosto e te dê a Shalom. Amém, vem, amém. Shabbat Shalom, próxima semana. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Amém. Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno abençoe. Shalom a todos. Amém. Shalom. Tem falta da Eliane, né? O Eliane. Eliane está trabalhando. Olha, Eugênio está ouvindo aí. Eles falam doutor Eugênio. Tu é médico mesmo, doutor mesmo? Não, sou advogado. Ah, tá. Mas é doutor mesmo, é doutor. Ele parece um médico, né? Tchau, até a próxima. Shalom, shalom.